Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. O tema do vídeo de hoje, análise pós-jogo desse tropeço, né? Já vamos tirar logo esse band-aid da ferida. Tropeço do Santos na Vila Belmiro, partida de ida da Copa do Brasil, oitavas de final, Santos 0, Bahia 0, e a gente já vai chegar lá, mas se não fosse o João Paulo, a situação poderia ser ainda pior. Antes da gente entrar na análise do jogo, aquele ritual de sempre, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esse e outros vídeos assim que eles forem publicados. Deixe um like que é muito importante para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim esse vídeo chega ao maior número de pessoas, tá certo? Vamos falar do jogo de hoje com bastante detalhamento aqui e como eu falei no pré-jogo, né? Eu recomendo que assistam, caso tenham interesse. Não é porque o Santos tinha vencido o Bahia por 3-0 pelo Brasileirão que o jogo de hoje ia ser uma mão na roda, aquele melzinho na chupeta, né? Ia ser um cenário completamente diferente e essa mudança já se refletiu na escalação do Bahia especificamente, né? O Renato Paiva coloca o Everaldo, um centroavante, para ter um jogador de área, para reter a posse de bola, e também coloca o Rezende, que vinha jogando na linha de 3 zagueiros, como um volante. Então ele começa o jogo com 2 volantes defensivos, Rezende e o Acevedo, mais a linha de 3 zagueiros. E com isso ele cortou os espaços que o Santos teve no jogo do Brasileirão, onde o Santos deitou e rolou na intermediária do Bahia, nas costas dos alas, né, os jogadores do Santos pegando os zagueiros do Bahia no mano a mano. E foi dessa forma que o Renato Paiva conseguiu obstruir, né, cancelar, impedir as grandes chances do Santos. No primeiro tempo, né, só para vocês terem uma noção, o Bahia mereceu descer para o vestiário com vantagem. O Santos foi bastante inoperante, e se não fosse o João Paulo, entrando ali sempre no que a gente fala aqui no canal, na cota João Paulo de milagres, ele fez pelo menos 2 grandes defesas, num chute ali do Vitor Hugo primeiro e depois numa bola, numa cabeçada, né? O João Paulo fez ali boas defesas e o Santos foi inoperante. Por que foi inoperante, né? O Bahia joga com 3 zagueiros, 2 alas, então sem a bola defendendo, o Bahia defende com uma linha de 5. 5, depois 4-1, deixando só o Everaldo lá na frente. Então, com essa linha de 5 mais os 2 volantes, o Bahia montou um muro na intermediária do Santos. E o Santos atacou com poucos jogadores. Vamos fazer aqui um exercício numérico simples. Se a linha de defesa do Bahia tem 5 e o Santos ataca com menos do que isso, e foi assim que aconteceu, o Santos tinha Ângelo, o David, o Mendonça e na maioria das vezes o Lucas Lima. 5 é maior que 4, então o Bahia tinha sempre superioridade numérica. Foi por isso que o Santos foi inoperante, porque não tinha condições de deixar o Bahia em situações delicadas. Quando é que essa situação muda? Quando, ali já na segunda metade do primeiro tempo, o Dodi se junta ao Lucas Lima, avança e faz a jogada que terminou no impedimento do David, na jogada, né, do gol do David. E aí, o Santos, nessa jogada específica, tem mais jogadores na intermediária do Bahia, consegue colocar o Bahia, né, bagunçar o sistema defensivo do Bahia, e ali o Santos cria um pouco de perigo para fazer a jogada de gol. Então o Dodi leva a bola até a área, toca para o Lucas Pires, que cruza, o David faz o gol, o Bandeira anulou. E a descrição desse lance me dá o gancho para falar do impedimento. Como vocês sabem, não posso pôr aqui o vídeo do lance por questão de direitos autorais, mas eu vou pôr aqui agora o print para vocês verem o momento em que o VAR dá o impedimento. E aí eu queria falar com você, né, sem uma análise clubista, vamos olhar racionalmente para a imagem. Essa imagem que está aparecendo aí na tela para vocês, que foi o que fez com que o VAR determinasse o impedimento, convence alguém? É um lance, para dizer o mínimo, polêmico. A imagem parece mostrar uma situação de mesma linha. E aí a CBF mudou recentemente o critério e estabeleceu que em jogadas em que há a sobreposição das linhas, tem que ser dado o lance pró-gol, tem que ser validado o gol. Então essa imagem ela é no mínimo polêmica e que fique claro aqui,
não é dar desculpa para o tropeço do Santos, mas num jogo que termina 1 a 0 e cujo gol do time do Santos é anulado numa decisão polêmica, a gente pode dizer que, se não de forma direta, indiretamente, uma decisão supostamente equivocada da arbitragem mudou os rumos do jogo. E aí, no segundo tempo, né, esse cenário ele se mantém. O Santos, só para vocês terem uma ideia, tá, para a gente tentar entender o cenário desse jogo. O primeiro tempo acaba com o Santos tendo mais posse de bola, que não era algo que vinha acontecendo na temporada, mas 0 chutes ao gol do Santos contra 3 do Bahia. E aí o João Paulo faz 3 intervenções importantíssimas. Os times vão para o vestiário, voltam para o segundo tempo com a mesma formação e aí o cenário se manteve. Só a título de comparação, o Bahia termina o jogo com as mesmas 3 finalizações no gol. Ou seja, traduzindo, no segundo tempo o João Paulo não fez nenhuma defesa. O que mostra também que com o passar do tempo, o Bahia foi se acomodando no resultado porque o 0 a 0 estava mais do que ótimo para eles, né? Agora, no dia 31, a decisão dessa oitava de final vai ser disputada em campo do Bahia, lá em Salvador. Então o Bahia foi se retraindo e contou com a inoperância do Santos, que não teve repertório, não teve condições de furar o bloqueio do Bahia. E aí, de novo, o Santos caiu na armadilha da linha de 5 do Bahia. Para vocês terem uma noção, sempre trago aqui dados para vocês do aplicativo SofaScore, tá? Não é merchan, eles não patrocinam o canal, mas se quiserem podem também, fiquem à vontade. O David Washington, até os 40 minutos do segundo tempo, tinha tocado na bola apenas 13 vezes e não tinha dado nenhuma finalização no jogo. O que mostra que o centroavante ali, né, que vinha sendo a principal boa novidade do Santos nesses jogos, não foi nada acionado, né? Eu ia dizer pouco acionado, mas a verdade é que ele quase não pegou na bola. 13 toques na bola num jogo de quase 100 minutos é muito pouco, o que mostra que o nosso homem-gol pegou pouco na bola, o que traduzindo isso, mostra como o Santos não teve volume, ficou ali preso no bloqueio do Bahia, tentava jogadas pelas laterais, mas mesmo assim sem grande perigo. E aí, como eu disse, o jogo termina com o Santos tendo 2 finalizações no gol contra as 3 do Bahia que foram registradas lá no primeiro tempo. Mas as 2 finalizações do Santos, a primeira sai quando o Mezenga entra, tá? O Mezenga deu uma cabeçada ali no finalzinho do segundo tempo, já aos 50 minutos do segundo tempo. O goleiro dá um tapa para escanteio. E a segunda, ela foi contabilizada, é claro, porque ela vai no gol, mas é num chute do Lucas Barbosa que ele pega a bola de qualquer jeito, conta como finalização porque a bola foi na direção do gol e o Marcos Felipe encaixou a bola. Mas, vamos ser sinceros, isso não pode nem ser considerado uma finalização, a grosso modo, né, no gol. E aí, só pra gente finalizar, quando tem que elogiar, a gente elogia. É notável a evolução do time do Santos. O problema defensivo foi saneado, o Santos tem tomado poucos gols. A questão da bola aérea, o Odair acertou. O time conseguiu engatar uma sequência legal de vitórias. Mostrava sim uma evolução. No jogo de hoje, eu vou ter que criticar, fazendo uma análise aqui imparcial, né? Sempre se atendo aos fatos. Hoje o Santos não foi bem. Não teve volume de jogo. Uma competição mata-mata em que você usa o mando de campo para fazer o resultado, para jogar o segundo jogo com o regulamento embaixo do braço, o Santos foi mal e só não perdeu o jogo porque o João Paulo, sempre ele, salvou o time do Santos. E aí, uma outra questão crítica ao Odair é a seguinte: quem acompanha aqui o canal Filho de Peixe já sabe, um ponto que eu bato muito, uma tecla que eu bato muito aqui no canal é como o Odair ele se prende a algumas ideias e não abre mão delas. O Santos joga tradicionalmente no 4-3-3. Não importa o que aconteça, ele não abre mão desse 4-3-3. E no jogo de hoje, eu entendo a preocupação em não tomar gol do Bahia, o que transformaria a situação do Santos em algo ainda pior. Mas ele vai abrir mão de um dos volantes, o Rodrigo Fernandes, já no final
do segundo tempo, quando ele coloca o Ed Carlos, né? Antes, as alterações eram o famoso 6 por meia dúzia. Sai o Ângelo, entra o Barbosa, sai o Mendonça, entra o Braga, aí sai o Lucas Lima, entra o Ed Carlos, sai o Lucas Pires, entra o João Lucas, e aí você passa o Inocêncio para o lado esquerdo. Então ele acabou trocando 6 por meia dúzia. Ele não arriscou, ele não ousou em tentar tornar o time um pouco mais ofensivo. Quando ele faz isso, já é no final do jogo, quando o Ed Carlos entra, e ali o Santos já não tinha mais tanta organização, não tinha mais tanto padrão, e ali mais na base da empurrância, né, que a gente fala, enquanto o Bahia não via a hora do jogo acabar. Então fica aqui essa crítica, acho que o Odair poderia ter tirado um volante, né, colocado o time um pouco mais para frente, um pouco antes, até para que o David tivesse ali a companhia do Mezenga, para que os zagueiros do Bahia tivessem ali uma presença de área a mais para confundir, atrapalhar a liberdade dos zagueiros do Bahia, porque essa que é a grande verdade. O Santos não é que o Santos terminou o jogo em cima, abafando, como o Vasco fez no final do jogo pelo Brasileiro. A zaga do Bahia, o sistema defensivo do Bahia não foi tão exigido, e isso é um demérito do time do Santos na partida de hoje. Então, no mais, acho que essa é a análise, né? Uma coisa que eu não queria deixar de passar, uma única mudança tática, né? Falando do Odair, é que no jogo de hoje, curiosamente, o Santos inverteu os seus zagueiros. O Messias, que vinha jogando pela direita, enquanto o Joaquim jogava ali pela esquerda, hoje eles inverteram. O Joaquim ficou do lado do seu pé bom, né, com a direita, enquanto o Messias foi jogado do lado esquerdo. Fora isso, não houve ali uma variação tática e o Santos perdeu uma grande oportunidade de fazer o resultado na Vila Belmiro e agora vai ter que vencer o Bahia fora de casa no dia 31 de maio. Se terminar empatado, não tem gol fora, a disputa para ver quem vai às quartas de final embolsa pouco mais de 4 milhões de reais, vai ser decidido na cobrança de pênaltis, tá certo? Essa é a análise desse jogo de hoje do Santos. Quero ouvir o que você tem a dizer, diga aqui nos comentários o que você achou do jogo de hoje, o que você espera dessa decisão no final do mês de maio. Se gostou desse vídeo, deixa um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas. Seja bem-vindo ao canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho e vamos rumo aos 800 inscritos, e eu conto com o seu engajamento para crescer cada vez mais. E só para terminar, se você chegou aqui até o final, um pequeno recado. Semana de clássico, semana especial aqui no canal Filho de Peixe, 5 vídeos em 5 dias. Tivemos o pré-jogo ontem, hoje o pós-jogo, amanhã trago aqui um vídeo especial falando do momento do Santos, na sexta-feira pré-jogo Santos e Palmeiras, e no sábado o pós-jogo desse clássico que a gente torce para que seja com vitória do Santos, tá bom? Então fique aqui, conte para os seus amigos que tem um novo canal do Santos surgindo e me ajude a crescer cada vez mais, que eu trago esse conteúdo com muito carinho para todos vocês. Um abraço a todos e até a próxima!